Boa tarde a todos. Eu sou o Matheus Calegaro. Nós somos alunos da FATEC, Processos Químicos. Vamos apresentar hoje nosso simulador técnico-econômico, o CORN-V. Bom, ele foi desenvolvido com o desafio da Fermentec, que ela propôs no ano anterior, para desenvolver um projeto que envolvesse etanol de milho. Assim surgiu esse simulador. O etanol de milho vem tendo uma crescente cada vez mais. No Brasil, como matriz energética, se predomina a cana-de-açúcar. Bom, mas com mais últimos anos vem tendo uma expansão, como vocês podem visualizar aqui no mapa, em diversos locais, tendo indústrias que envolvem etanol de milho. Predomina etanol de milho nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, principalmente no Centro-Oeste, onde tem uma verticalização da produção de grãos e uma logística favorável para essa produção. Como vocês podem visualizar, essa crescente vem aumentando ano após ano. Isso também se deve muito pela lei do combustível do futuro, que aumentou o teor do etanol anidro de 27,5% para 35%. Nossos principais desafios para realizar esse projeto e na produção de etanol de milho de modo geral são que, é diferente da sacarose, o amido não hidrolisa as leveduras diretamente. Bom, também na questão da gestão da carga enzimática e na separação eficiente dos coprodutos de alto valor, como o DDGS e o óleo. Também existe uma ausência no mercado de um simulador que aborde todas as etapas, um simulador open source que englobe todas as etapas. Até existem um ou outro, mas não abordam todas, assim como o CORN-V. Bom, dessa forma, nosso objetivo é esse, é apresentar essa versão inicial do CORN-V que tem a integração de todos os modelos cinéticos da produção de etanol de milho em um único só lugar. Bom, eu sou o Davi e no decorrer da nossa metodologia, a primeira coisa que foi necessária de ser feita foi uma revisão da literatura, para que a gente visse de fato quais eram os modelos mais relevantes nesse cenário. Uma coisa que é importante ressaltar é que todas as operações unitárias do processo a gente modelou em Python, porque ele é uma linguagem de programação um pouco mais simples, para que a gente focasse mais na matemática, na física e na química do que, de fato, em desenvolver esse site do simulador. E as principais operações unitárias consideradas foram a moagem a seco, a liquefação, a sacarificação simultânea, a fermentação, a destilação, a centrifugação e a evaporação. Na moagem, a gente utilizou um modelo de um pesquisador chamado Bond, e ele leva em consideração a correlação entre o tamanho das partículas e a energia gasta para moer elas. Então, ou seja, quanto mais fino você moer, mais energia você vai gastar. E uma premissa que a gente utilizou no simulador foram moinho de martelos e 100% da massa de milho entrada vai ser moída. Na liquefação, é uma sacarificação, é uma hidrólise de Michaelis-Menten, e ela vai correlacionar aí o teor de amido inicial com o teor de destrinas que vai ser gerado e o tempo gasto nessa hidrólise. A sacarificação simultânea à fermentação ela é um modelo de um pesquisador polonês chamado Bialas, e ela leva em consideração um sistema de equações que prevê que o tempo final de fermentação vai ser com 60 horas, utilizando a enzima glucamilase, e ela correlaciona o teor de amido, de açúcar, a glicose, de leveduras e de etanol ao longo do tempo. Então, basicamente, o que acontece é a enzima, a glucamilase, vai hidrolisar as destrinas que vão sobrar da liquefação. As leveduras vão consumir essa glicose, que inibiria o processo, inibição por produto. Com as leveduras consumindo essa glicose, vai sobrar mais espaço para hidrolisar mais, e aí a gente continua esse processo até que todo o substrato seja consumido pelas leveduras. Na destilação, para que a gente simplificasse as coisas e focasse mais no balanço de produtos e no balanço econômico, ela foi modelada em batelada. O equilíbrio líquido-vapor dela é desse pesquisador aí que chama Maciel, e os parâmetros da coluna, como o número de pratos teóricos, razão de refluxo e tudo isso, foram calculados com base nesse diagrama. A centrifugação ela leva em consideração aí um balanço de massa, no qual a gente preconiza uma eficiência teórica de 95%,
e a gente leva em consideração o teor de lipídios no milho para ver o tanto de óleo que vai ser recuperado. Já na evaporação, a gente leva em consideração aí o teor de proteína que o DDG tem que ter, e aí a gente faz esse balanço com base no teor de fibras e proteínas e tudo isso, e a gente tem que levar em consideração que tem alguns sólidos que não são conhecidos, porque nem tudo que vai estar diluído ali no meio vai ser fibra, proteína, cinza, etc. Já para os parâmetros econômicos, eles são configuráveis e a gente utilizou como referência dados de novembro de 2025 para calcular a margem econômica. Bom, boa tarde, eu sou o Marcos. Eu vou falar sobre os resultados que a gente obteve com o nosso modelo. Bom, as premissas iniciais é que esse grão de milho, quando ele entra no modelo de moagem, ele vem com uma granulometria de cerca de 5 meshes, e a saída ela sai cerca de 30 meshes. Com esses valores, a gente pode obter um gasto de vapor por tonelada de milho de cerca de 21,5 quilogramas de vapor saturado por tonelada de milho. Bom, as premissas desses resultados que a gente obteve foi justamente uma regressão linear que a gente obteve nesse gráfico aqui. Utilizamos também alguns dados referenciais que a gente encontrou na própria literatura e, como pode ser observado, o único valor que se sobrepôs sobre essa linha é justamente um valor de 35 meshes e a utilização de 21,55 kg de vapor por tonelada de milho. Bom, já nos resultados da liquefação, partindo da primícia que esse ponto onde a dosagem de referência é de 100%, e aqui estão as escalas dele, e aqui estão as escalas de tempo de liquefação. Quanto mais para a direita da escala, a gente pode observar que a gente tem um custo maior no uso enzimático, porém, a gente tem um tempo menor de liquefação. Porém, mais para a esquerda desse gráfico, a gente pode observar que a gente tem um custo menor de enzimas, mas acaba obtendo um tempo maior de liquefação, assim prejudicando também o processo. Com base nisso, a gente fez o cálculo novamente para o custo enzimático do processo e a gente achou um ponto de equilíbrio, que seria cerca de 87% de dose da enzima. Já nos resultados do modelo de sacarificação e fermentação simultânea, a gente usou, a princípio, o modelo inicial foi o de Bielas e a sua equipe, datado de 2014, e os dados referenciais foram justamente do próprio Bielas. Duas premissas que a gente já tem que observar no início. Justamente a hidrólise do amido. Nas primeiras 10 horas, a gente consegue observar que ela não acontece de forma efetiva, essa hidrólise, que atualmente, revisando a literatura, a gente consegue observar que acontece, de fato, é mais exponencial esse gráfico, ele não tem esse tempo de retenção. E também a gente consegue observar que no gráfico da levedura, a gente observa que tem uma quantidade de células em excesso no final dessas 60 horas, que é fisicamente improvável, considerando tudo que a gente estudou e todos os artigos que a gente leu sobre isso. E matematicamente também. Com base nisso, a gente reajustou esse modelo novamente e aí a gente partiu de algumas premissas agora, com dados referenciais do laboratório, pelo grupo atual que o Davi está conduzindo outro estudo, e a gente utilizou que, no caso aqui, a biomassa ela seria um mix com 78% da FT858L e 22% da CAT1. Com base nisso, a gente reajustou novamente o gráfico da biomassa, a gente manteve ele bem mais estáveis, a gente tem também alguns pontos referenciais experimentais que a gente obteve já, e com base nisso a gente consegue observar que ele fica muito mais constante no processo. E justamente também a hidrólise do amido inicial, ela também foi reajustada e condiz muito mais com a realidade atual das usinas. Porém, a gente ainda encontra algumas dificuldades, porque esse modelo ele acaba correlacionando a população de enzimas no processo com a quantidade de consumo da levedura. E a partir das 20, 22 horas, a gente pode observar que tem um acúmulo de glicose no processo. Assim, esse modelo considera que a população atual que está no processo não consegue consumir esse RT, mas
de forma mais na realidade atual nossa, a gente sabe sim que é possível o consumo desse RT. E um dos próximos passos da nossa equipe é justamente reajustar novamente esse modelo para se encaixar com a nossa realidade atual. Boa tarde, meu nome é Nicolas Mardegan. E a partir dos modelos propostos por Bialas e seus colaboradores, se nós considerarmos que o milho ele tem 63% de amido, 10% de proteínas, 13% de fibras e 4,5% de lipídios, nós vamos obter cerca de 438 litros de etanol hidratado, 333 quilos de DDG e 43 litros de óleo de milho por tonelada de milho moída. E, a partir disso, nós calculamos os resultados econômicos e, para esses resultados, nós não levamos em consideração apenas o valor da comercialização do etanol produzido, mas também as receitas provenientes dos outros coprodutos, como a venda do DDG e do óleo de milho. E, a partir disso, foi calculada a margem operacional, que é cerca de 34%, que é condizente com as projeções feitas para a safra de 25 e 26. Concluindo, o Corn-V ele é capaz de integrar em um só simulador as principais etapas do processo de produção de etanol de milho. E os resultados que nós obtivemos, os resultados que foram obtidos são condizentes com os presentes na literatura, mostrando que o nosso simulador é capaz de representar o esperado de um processo de produção de etanol de milho. E atualmente estão sendo realizados experimentos em bioreator para validar os parâmetros fermentativos e tornar o modelo cada vez mais robusto. E, além disso, serão adicionadas ferramentas de tomada de decisão e análise de riscos e também ferramentas para avaliar a influência da volatilidade do preço do milho com a produção de etanol. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, gostaria de agradecer à FATEC de Piracicaba, ao pessoal da Fermentec, a Silene, o Marcel, o Tiago, a Crisla, o Felipe, a Vanessa, a Ariane e a Leila, e ao pessoal que está trabalhando para a validação dos parâmetros fermentativos, como a Geise, o Felipe Mazzi, a Júlia e a Isabela. Essa foi a nossa apresentação. Gostaria de agradecer a todos vocês. E só um detalhe também, nosso projeto foi aprovado no Atalac e será apresentado lá. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.